falando que eu trabalhei com sistema desktop, aí já me complica na chegada. Não, não, mas é um guri precoce, não te preocupa. Não, maravilha. Cara, sensacional. Primeiramente, quero agradecer, Emerson, pelo convite, de poder estar conectado aqui com essas mentes brilhantes. E confesso que me deu uma nostalgia de ver essa sala, onde eu passei bom tempo da minha vida aí estudando a Unipampa. Tenho uma gratidão imensa pela universidade, pelo ecossistema, por Alegrete. E ver essa sala aí me traz boas lembranças de amizades, de aprendizagem, enfim, uma série de coisas que fico feliz em poder contribuir com vocês. Espero que alguma semente aí eu possa estar plantando e contribuindo com a jornada de vocês. Não sou expert fora disso, mas com certeza a minha jornada, o que eu já passei, pode contribuir bastante aí com, se vocês desejam entrar nesse mundo do empreendedorismo, né? E aí eu não sei, vocês devem estar me vendo no telão, correto? Isso, a gente projetou a tua imagem na tela do telão aqui da sala de aula. E Perfeito. a gente está usando um equipamento de videoconferência que a gente tem esse microfone. Eu estou falando, acho que tu não está me vendo, eu estou falando do meio da sala e ele capta super bem. Não, perfeito. Então, qual que é a lógica que a gente tem para a gente não ter que interromper muito? Pode fazer uma fala inicial, depois, se tu quiser interagir com a turma, fazer perguntas e tal, eles estão te ouvindo, podem perguntar de onde eles estão, o microfone capta bem, senão a gente chega mais perto um pouco, vamos ouvir também. Legal. Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha para a gente guiar nossa conversa, tá? Então, eu já começo já provocando vocês, né? Bora empreender. Então, eu saí da universidade, na verdade, eu já venho com o DNA do empreendedorismo implantado desde que eu nasci. Nunca tive CLT, sempre fui instigado a resolver problemas, a criar soluções. Na universidade, ou melhor, antes da universidade, como bem o Emerson falou, eu já desenvolvia alguns sistemas de gestão para indústria, comércio, então era um sistema que já estava com bastante cliente. Obviamente que eu focava muito na parte técnica e na parte de negócio, tudo eu tinha suporte do meu pai, então isso me facilitou, com certeza, a desenvolver, mas eu sempre fui uma pessoa que busquei conhecimento. Então, eu estava no segundo ano, eu lembro, no segundo ano, hoje eu nem tinha me formado no segundo ano, eu já tinha me formado como técnico, eu tive que esperar um ano para poder pegar o diploma, me formei como técnico de informática, técnico de contabilidade, sempre a buscar conhecimento, e foi que em 2012 eu passei na Unipampa em engenharia de software, e aí, sou natural de Soledade, mais ao norte do estado. Foi então que eu fui para Alegrete, e aí comecei a sair um pouco da minha bolha. E logo a gente vai falar mais sobre essa questão aí de bolha e tudo mais. Mas a Unipampa em si, ela me trouxe muita visão, muito amadurecimento. E aí eu comecei a trilhar, aprender, e eu sempre com essa pulga. Como é que eu consigo gerar mais valor para o mercado? Então eu senti que eu tinha um produto legal, gerar valor, mas eu estava num produto, vamos dizer assim, um produto já meio saturado. Mas antes da gente entrar nessa conversa, eu trouxe aqui uma agenda para a gente ter um alinhamento de expectativa, tá? Então, eu quero trazer um pouco mais da minha história. Eu acho que trazer essa minha jornada, né? Como é que foi da universidade ao empreendedorismo. Também, no final, eu quero trazer algumas dicas que eu vejo que possa contribuir para que vocês construam, aqui eu chamei construindo um CEO de sucesso. E para quem realmente entende o que é sucesso, sucesso não é dinheiro, sucesso não é fama. Sucesso para nós é fazer o que você se comprometeu a fazer da melhor forma possível. Isso é sucesso na minha visão, na visão de pessoas que pretendem e querem gerar valor para um ecossistema. Então, eu quero trazer essa compilada da minha visão, e aí, no final, aí, eu vou reservar, então, uns 20, 30, uns 30 minutos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, para explanar para vocês, e aí depois estou bem aberto para a gente trocar ideias, a gente aprender junto. Pode ser, pessoal? É isso aí, vamos, a gente combinou assim, tem feito assim nas outras vezes, tá bem tranquilo. Esse é o jeito. Perfeito. Então, antes de mais nada, eu quero novamente falar que eu venho aqui com um copo vazio, então eu estou aqui para aprender com vocês, não tem nada de isso é o certo, isso é errado, não. É uma visão minha, é algo que deu certo para mim, é uma jornada que eu executo,
e, de certa forma, que eu venho visualizando que pessoas que já passaram por uma trajetória também conseguiram desenvolver certas habilidades. Mas, com certeza, eu tenho muito a aprender com cada um de vocês que estão sentados aí. Então, por isso, eu já falo que o meu copo está vazio e eu quero sair com ele cheio na noite de hoje. E para começar, então, quem que é o Alex Becker? Já comecei um pouco a minha jornada, né? Eu tenho 33 anos, sou natural de Soledade, e já desde 10, 12 anos eu aprendi a desenvolver soluções, software, então eu já criava soluções para o mercado e sempre com essa pegada. Desenvolvi também alguns projetos, um para o Sicredi, da região aí da fronteira, desenvolvi um marketplace para o agro, uma empresa aí também de Alegrete, até hoje está com mais de 20 mil usuários, com milhões, mas é um serviço terceirizado para eles. E nessa andança aí, eu sempre foquei muito em alinhar conhecimento, alinhar academia ao meu propósito de vida. Então, como bem falei, eu sou engenheiro de software, formado pela Unipampa. Fui em 2017 lá para São Paulo, São Carlos, onde eu fiz mestrado em computação na UFSCar, com a linha de pesquisa aí da engenharia de software. Também tenho um curso de gestão de inovação na Federal do Paraná. Então, ando muito nesse ecossistema. E, com certeza, só academia é óbvio, a gente precisa, como também só a indústria, a gente também precisa, mas quando a gente conecta academia e indústria, aí a gente começa a ter um potencial ainda maior de geração de valor, na minha visão. Então, eu sempre uni isso e venho unindo cada vez mais esse arsenal de conhecimento e alinhando academia e experiência. Eu sou casado, então, em 2020 casei, já vai fazer quase 5 anos que eu estou nessa minha nova jornada. Então, isso me trouxe amadurecimento, me trouxe uma série de questões aí que me proporcionou atingir, conhecer meu propósito e fortalecer meus princípios e valores. Sou pai da Pompom, uma gatinha, pai do Apollo, um chau-chau. Então, esse aí é o meu Alex, que poucos veem, mas que é a base para mim, para minha jornada. E nessa caminhada, tá? Eu atualmente, então, eu sou fundador e CEO da Agrare. A Agrare é uma startup que foi fundada em Alegrete. Então, nessa andança aí, eu me lembro que em 2018, outubro de 2018, a gente fez um lançamento do aplicativo Gado Bom, que é o aplicativo aquele que eu falei que é um marketplace do agro. Então, nesse evento, eu acabei apresentando lá a plataforma para eles, e no final desse evento veio um produtor falando: Alex, eu tenho uma operação, preciso alinhar, não consigo controlar, já tentei utilizar vários sistemas, a operação é difícil, sistemas são complexos, eu quero criar algo fácil para mim poder fazer a gestão da minha fazenda. Na hora, então, um dos primeiros pilares, a gente está sempre atento que as oportunidades batem e a gente tem que estar preparado para recebê-las. Na hora eu vi uma oportunidade de fazer o quê? Eu queria muito gerar algo novo que gerasse valor. Na hora eu vi, cara, eu trabalho há anos em gestão de comércio, indústria, onde está saturado, eu não quero mais seguir como propósito. Na hora eu vi uma oportunidade e falei, cara, eu sei como resolver o teu problema, eu sabia desenvolver soluções, sou engenheiro de software, e falei, vamos marcar uma reunião semana que vem para a gente alinhar isso. Fechou? O evento finalizou. Eu não conhecia nada, por mais que a minha família, por lado do pai, são pequenos produtores, eu sempre fui um cara da cidade, e o agro começou a vir, como o Sicredi veio, o Marketplace veio, e aí esse produtor veio com a dor, com um problema real que ele estava enfrentando. Marcamos a reunião, e aí eu falei, cara, obviamente que eu não falei que eu não sabia, mas eu falei, cara, tu me explica o que tu precisa, que eu vou desenvolver em 4 meses, eu vou criar um MVP, ou seja, um produto que pudesse ser testado e resolvesse a dor que ele estava buscando. Fechamos o contrato, e aí eu falei, eu vou te cobrar tanto para desenvolver, 1 ano tu vira meu cliente e me ajudar a melhorar a plataforma, e depois tu vira meu cliente, mas o produto é meu, e aí eu já com o olhar de pivotar, ou seja, criar um outro braço para realmente focar nele. E aí foi então que a gente desenvolveu. Um pouco menos de 4 meses, a gente criou um MVP. Eu não sabia fazer aplicativo, nós não sabíamos, a gente aprendeu na hora, tudo a gente ia desenvolver, sabia, mas não com as qualidades que deveria. Vamos reformular essa frase. Foi que em janeiro de 2019 a gente lançou o sistema para ele. Cara, ele estava apaixonado, resolveu o problema dele. E aí
gente já como empreendedor já acha, nossa, tem um produto que vou ganhar milhões. É isso aí que eu estava buscando. Logo mais eu vou seguir essa conversa. Mas então fundamos a Agrare. Da Agrare, eu hoje, só até hoje, a gente vem numa crescente bem grande, então logo mais eu vou passar essa jornada. Mas a Agrare nasceu então da dor de um dos maiores produtores de grãos do Rio Grande do Sul, que é a família Formigueri. Eu não conhecia a operação, não sabia quem era, depois que eu fiquei sabendo o peso e a sorte, entre aspas, que o destino me proporcionou a começar. Após isso, e aí isso foi conforme fui amadurecendo também minha visão, eu acabei criando um braço, uma outra empresa, que é a AB Growth Strategies. Então, essa é uma empresa que eu trabalho com produtos de alto ticket, ou seja, produtos aí de 100 mil para cima para desenvolver soluções. Hoje eu não divulgo, eu trabalho com clientes que vêm por relacionamento, até porque eu estou estruturando aí nesse braço para funcionar sem a minha presença. Da Agrare, aí eu acabei criando um outro projeto, que é o Rota do Capital para Startups. Esse ainda está um pouco engatinhando, quero ver se eu dou um foco maior agora no próximo ano, que daí está ligado mais com o propósito do Alex, que é gerar valor para quem deseja empreender, pegar minha jornada, poder auxiliar empreendedores a criar negócios e se tornar CEOs, e aí eu tenho uma mentoria que eu executo hoje, que é o Formando CEO. Então, são projetos que a gente desenvolve não para ganhar dinheiro. Obviamente, todo mundo quer ganhar dinheiro, mas são projetos que ele desenvolve com um propósito maior que vai linkando as coisas. E também, estou à frente, agora em 2024, 2025, estou como presidente do Polo Sul. O Polo Sul é uma entidade das empresas de tecnologia da região norte do estado. Também estou à frente representando mais essa instituição. Então, basicamente, essa é o que compõe tudo que eu boto energia. 80%, 90% é agrário, as outras elas acabam se desenvolvendo. E na jornada da agrária, um dos pilares que eu trago é: eu nunca perdi uma oportunidade, sempre fui até a porta que ela foi aberta a mim. Então, na jornada, a gente passou por todo um processo aí de incubação no Pampatec, então foi onde a gente aprendeu muito a entender como validar, como a gente criava todo esse mecanismo. Então, o Pampatec tem um papel fundamental para a gente desenvolver todo o que a Agrária vem construindo hoje, a nossa base. E aí eu tenho, então, programas de aceleração, incubação, não sei o quanto vocês estão adentro desse universo, a gente pode trocar ideias depois, mas a gente passou por aceleração de programas nacional, no Norte Brasil, programas do Banco do Estado do Rio Grande do Sul, a John Deere, a gente participou de um reality show que passou na CNN, estamos atualmente como finalista do programa BRD Labs, então a gente está sendo acelerado, fomos acelerados pelo Hub CNA, que é o Conselho Nacional da Agricultura do Estado. Então, uma série de coisas, e cada um, no seu momento, nos auxiliou, com um aprendizado, com um conhecimento, com uma mentoria, alguma coisa ela plantou uma semente para nós. Então, isso aqui, para a gente chegar hoje, foi fundamental a gente ter passado por tudo isso aqui. E como é que começou, então, essa jornada? Então, aqui que eu começo a trazer um pouco para vocês conhecerem. Basicamente, eu morava, não sei, não me lembro qual é, que é o nome do bairro, mas eu morava na rua, lá na Jararaca, é ali perto da Unipampa, pega, não sei se alguém conhece ali, se existe ainda, faz tempo que eu não vou a Alegrete, mas passo trilha direita até chegar um pouco, era bem, não tinha nem pavimento, mas eu morava, tinha vários estudantes morando lá, e eu morava em 30 metros quadrados. Tinha a minha cama, como vocês podem ver, tinha uma pia, uma mesinha e um banheiro. Toda a minha jornada na universidade, eu morei nesse cubículo. E foi nesse cubículo, eu vendo a oportunidade do mercado, foi que eu peguei, botei uns computadores e botei um quadro Kanban lá, convidei uns colegas da universidade e começamos a desenvolver o produto. Então, não deixei ter as ferramentas, eu comecei agindo. E aí, não sei se o Emerson lembra, mas o Pampatec ainda nem tinha sido inaugurado, né? Mas estava em fase, estava em construção, e eu batia lá na sala e incomodar ele, que eu queria saber como é que era esse parque, o que era aquele parque, como é que eu poderia estar dentro do parque tecnológico do Pampatec. O Emerson deve lembrar o quanto que eu incomodei ele. Tanto é que a gente foi, depois da ESCO, né? A gente foi, acho que a segunda startup, a empresa a entrar, se não me falha a memória, o Emerson me corrige, a entrar no universo, e aí que a gente pegou uma sala, e aí a gente já estava grandão, né? Tem um produto, tem uma sala, já tem uma empresa para faturar. Então, a gente tinha o universo. Até eu falei, eu devia ter colocado, a gente chegou a ter 8 pessoas
devia ter colocado, mas essa aqui é... Aí dentro desse prédio aí, que é o bem da esquerda lá, a gente começou numa sala, depois veio para a sala da frente e vivemos bons momentos dentro desse universo aí. Então, a jornada que a gente começou, eu fico legal de ter salvo essas imagens, porque dá um gás e ver o que a gente vem construindo, isso é sensacional. E nessa jornada também, um ponto é, até a gente lê na literatura, né? Quando a gente vai criar um produto, um MVP, se a gente não tem vergonha do produto que a gente está colocando no mercado para testar, a gente fracassou. Ou seja, a gente perdeu tempo. E é justamente essa sensação que a gente olha. Esse aqui era o primeiro MVP que a gente fez, um sistema para controlar um custo específico da lavoura. Cara, bem simples, sem layout, sem frescura, mas que resolveu a dor do cliente, que até hoje ele é nosso cliente. Pegando isso, em 2020, aí veio a pandemia, eu casei no sábado, na segunda-feira veio o Covid, e aí fechou tudo. Eu tinha recém comprado uma casa, estava em Soledade, ficamos 4 meses ali, que o casamento foi como se tivesse vivido anos em meses, como todo mundo deve saber, como deve relembrar, né, como é que foi. E aí eu estava desconfortável comigo, eu falei, cara, eu não estou em Alegrete, eu não consigo estar indo lá, eu tenho que estar me movimentando, não quero ficar em Soledade, que é uma cidade pequena, eu preciso, e eu sou um cara ambicioso. Eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso agir. E aí eu falei para minha esposa, pense bem, 4 meses casado, casa comprada, metade paga, o resto estava financiado, obviamente, e cozinha dela, todos os móveis. Eu falei, amor, o negócio é o seguinte, meu propósito de vida é muito maior do que eu ficar aqui em Soledade. Não estava ruim, mas não estava bom. Eu sou um cara ambicioso, eu quero mais. Só que para mim buscar mais, eu preciso alinhar a minha vida. Também em 2020 a gente foi selecionado, bem no início do Covid, pela Bayer, e aí, lembra que eu falei para vocês que eu estava grandão, que achava que eu tinha um sistema que resolvia todas as dores e tudo mais? Aí a Bayer veio e contratou e deu o sistema a nível nacional para alguns produtores. E a Agrária foi uma das que mais teve resgate no programa ali no início do Covid. E aí eu falei, meu Deus do céu, agora foi. Só que nenhuma daquelas possíveis vendas, daqueles leads, a gente converteu em venda. Por quê? Foi o momento que a gente entendeu que nós não tínhamos produto, que a gente não tinha nada. Por quê? A gente tinha uma única funcionalidade, algo que resolvia, e de uma operação que representa menos de 5% o que representa os produtores a nível nacional, porque isso é uma operação muito grande. E a maioria, mais de 70%, são pequenos e médios produtores. E aí foi um baque. Aí eu vi que eu não ia conseguir vender, aí eu vi que eu não ia conseguir botar investidor, e com o meu sonho, eu precisava fazer alguma coisa. Foi então que eu chamei minha esposa e falei para ela, amor, vou vender a casa, eu preciso vender a casa para pegar o dinheiro que tem pago, para mim poder botar no projeto. Botando no projeto, isso vai me manter mais uns 2 anos, mais ou menos, para daí, nesse tempo, eu conseguir melhorar o produto para poder buscar cliente, para poder buscar investidor. Aí ele deu, eu falei, tu tá junto comigo? Se não tá junto, que a gente vai ter que se mudar para a cidade e tudo mais, se não tá junto, a gente vai ter que separar porque é algo maior que eu não sei como eu te explico. Aí na semana ali ela chorou tudo mais e ela falou, Alex, estou contigo, vamos vender e vamos em busca desse teu sonho. E aí a gente fez, vendeu, e tive sorte, em menos de um mês, botei a casa, vendi, em plena pandemia, achei alguém que comprasse em Soledade, já estava financiada na Minha Casa Minha Vida, então não ia conseguir financiar, deu tudo certo. Fiz um estudo, cara, onde é que o agro é forte, onde é que o custo de vida é barato, tem uma qualidade de vida de segurança e legal. E aí foi indo, eu falei, cara, Passo Fundo pode potencializar isso aí. Aí acabei vindo para Passo Fundo. Mantive e sempre mantenho vínculo com o Pampatec, então a gente sempre está ligado nas iniciativas e a gente sempre leva o nome do Pampatec, e esse é algo que eu sempre vou lembrar, porque é a gratidão interna. Mas foi que aí a gente precisou entender os produtores, e aí eu bati em porteira para entender o que faltava no sistema, como é que alinhava. E eu lembro que no início, quando eu fazia as primeiras vendas, cara, eu não era do agro, eu não sabia o que era um talhão, como é que fazia uma gestão, mas o que fazia? Eu tinha um monitor, o meu notebook, enquanto ele falava, eu anotava o que eu não sabia e ficava com o Google pesquisando para ter uma conversa, porque não tinha conversa, eu não sabia, mas eu sempre fui buscar aprender. Hoje, eu dou aula de gestão se precisar.
eu consigo conversar independente do produtor daqui, lá de cima, mas isso foi uma coisa. Então, eu sabia, eu identifiquei o que eu era ruim, o que precisava melhorar para conduzir esse negócio. Então, aí é mais um ponto que eu passo para vocês. Identificamos isso, o dinheiro começou a acabar. E aí eu vi, cara, preciso botar alguma coisa na minha operação para alinhar. Ainda não está pronto para vender e meu dinheiro está acabando. E aí eu fui, usando meu relacionamento, fui buscar um investidor, anjo, mas um conhecido. E aí eu botei um cara, falou, cara, vou entrar como sócio não, como investidor. E aí ele aportou um dinheiro com um percentual pequeno, mas que nos potencializou. E aí emprestou mais um dinheiro sem pagar juros, para a gente, 2 anos a gente devolver para ele, sem juro nada, correção. Aí ele entrou e potencializou a gente ficar mais um tempo trabalhando o produto. E aí a gente chegou no que a gente chegou, que a gente tem hoje. Hoje a gente entrega uma gestão desde o campo ao escritório, fiscal, com aplicativo sem internet, com imagem, satélite. Então a gente pensa, se eu tivesse focado em entregar isso aqui lá no início, eu nunca tinha começado e hoje não existiria para contar o projeto da Grade. Mas a gente começou pouco, foi entendendo o produto, conversando com o cliente, melhorando a cada feedback. E aí hoje a gente tem gera valor tanto para a produtora em todas as regiões do Brasil, como até mesmo fora, tem Angola, Paraguai, Uruguai. Então a gente vem numa crescente muito grande. Mas aí na minha jornada que eu estava falando, então a gente começou lá em 2019, passou 2020. Esse aqui é o gráfico do nosso, que eu trouxe aqui para a gente entender como é que é a jornada e como é que foi a minha jornada. Então passou 2019, 2020, 21, 22, e aí eu faço um adendo. Talvez eu tenha demorado um pouquinho para começar a vender, porque eu nunca vendia, até final do ano passado eu nunca vendia, mas porque eu estava melhorando o produto. Então a gente também tem que equilibrar o quanto a gente vai tentar melhorar o produto, quanto a gente tem que vender, porque empresa que não fatura, a empresa morre, não existe, ela tem que faturar, tem que emitir nota fiscal. Só que daí chegou ano passado não, agosto do ano passado, mais uma porta se abriu. E aí, via network, conexão, conheci um pessoal de Porto Alegre, onde a gente falou, fez uma reunião na sexta, 13 de agosto, 2 ou 13 de agosto, e aí conversamos, ele falou, cara, vem para Porto Alegre que a gente vai fechar, eu quero comprar o teu negócio. Cara, brilhou os olhos. Domingo me larguei para Porto Alegre, fomos num lugar muito top, o cara sentou, conversamos, resumo da ópera. Entrei no M&A, vendi a operação, mais 80%, ia entrar uma grana violenta no meu bolso, eu ia entrar numa operação, até tinha um fundo árabe, não, um fundo do Irã, e eu ia entrar numa operação no mercado de crédito, cara, é surreal. E aí, na segunda, eu já falei não para alguns investidores que eu estava conversando, parei ainda mais de iniciar as vendas, parei tudo e entrei de fundo na operação deles, alinhando algumas questões de produto, trabalhando, indo a Porto Alegre. Só que aí foi falha minha, eu não, em nenhum momento eu fiz um documento, eu só assinei o NDA para segurança deles, mas em nenhum momento eu fiz uma intenção de compra, em nenhum momento eu. Aí foi ingenuidade, né? Ou até mesmo, eu trato muito com destino, né? Porque não era para mim entrar naquela operação. E eu acredito muito nisso. Mas, resumindo, foram uns quase 6 meses que eu só me lasquei. Peguei, construí uma dívida de quase R$ 200 mil, parei de vender, minha mentalidade fodida, desculpa, perdão, perdão a palavra, mas como a jornada aí foi ladeira abaixo. E aí o cara não conseguiu, eles quebraram, o braço que eles estavam lidando lá com o fertilizante, mas quebraram, tiveram que vender para um outro grupo lá, e aonde que respingou? Com certeza, o Alex. Só que, nisso tudo, é hilário, porque por mais que eu estava no fundo do poço, eu falei, cara, eu não tô louco, eu tô com um produto bom, eu só preciso fazer o quê? Fazer o que eu nunca fiz, que é começar a vender. Não esperar vir um cliente, não tem, vender. E aí eu falei, cara, eu tô com 200 mil. E aí o meu sócio, aquele investidor, ele queria sair, então tinha mais. Resumindo, estava ali com quase 400 mil de dívida, tanto para tirar o sócio. E aí, como eu tenho princípios, eu falei, cara, o cara me ajudou no momento que eu mais precisava. Eu não podia falhar com o investidor. Eu tinha que pelo menos devolver. Eu não consegui dar o retorno que eu queria, mas pelo menos eu tinha que devolver para ele não sair no prejuízo. E aí eu peguei, e a sorte que pelo menos eu tenho crédito, né? Então,
fiz um empréstimo, que aí eu fiz um empréstimo de R$ 200 mil no meu CPF. Falei, cara, eu já tinha botado casa, eu tinha botado carro, já tinha botado tudo que eu tinha. E eu falei, não tô louco ainda, eu tô com produto. Agora que eu tô prestes a virar, que eu tava aqui já, ó, eu tava nessa jornada aqui, ó. Agora que eu tô aqui, não posso desistir. Mas o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou botar, fiz um planejamento, sentei, alinhei comigo, falei, eu vou dar mais o ano 2024. Se eu não alinhar, aí vou desistir desse projeto, porque por mais que tava legal, eu precisava crescer, precisava vender. E aí, nisso tudo, eu fiz mais, eu peguei um empréstimo, e aí, em fevereiro, eu fui pedir uma mentoria para um amigo meu, amigo não, conhecido do ecossistema, aquele Passo Fundo, cara, surreal de foda que é o cara, já era investidor, e eu realmente fui pedir conselho, falei, cara, o que que eu faço na minha vida? E aí ele falou, cara, eu tenho interesse em comprar a parte do teu investidor lá. E aí, nossa, eu falei, o primeiro alívio, já resolvi. O cara comprou, troquei de sócio, né? O cara comprou, pagou toda a dívida para ele, e aí entrou como sócio. E aí a gente começou, então só tinha um empréstimo em pagar, mas eu estava focado. E da agrária não tirava nada, eu mantinha a agrária e ainda tinha manter o empréstimo. Mas eu tinha, como eu faço algumas outras coisas ali, dei aula na universidade, fiz tudo para manter a operação fora o horário comercial, que era 100%, que eu sou 100% focado na agrária. E aí nisso, chegou ali perto de julho, eu falei, cara, eu não tinha mais dinheiro, eu tinha que pagar, só tinha o carro para vender. Eu falei, e aí eu sentei com esse investidor, e ele mesmo falou, cara, a agrária está começando a entrar na curva de crescimento. Está nítido isso, que a gente começou, em início de janeiro, eu comecei a investir, e desde o que a gente começou a investir, em buscar cliente, a gente vem faturando no mínimo 5 vezes o valor investido. Então a gente vem crescendo gigantemente. E aí ele falou, cara, a gente vem crescendo, só que esse está tanto mentalmente para ti, como questão de juros está matando. Eu vou te fazer uma proposta, tu vê se aceita. Aí ele pegou, comprou toda a nossa dívida e ele entrou, ao invés de ser um investidor, ele entrou como um sócio. Só que é um cara de família do agro, ele é fundador e representante da New Holland, lá em Roraima. Ele é investidor, ele é líder do comitê do agro, da Bolsa Nova. Cara, o cara circula, é um peso que não tem como eu explicar. Comprou toda a dívida, entrou na operação, hoje ele é sócio administrador junto comigo, e aí nisso a gente começou, implantamos um conselho consultivo, ou seja, colocamos governança na Agrare. Hoje temos, cara, diretor da América Cargill, que foi diretor da América Cargill, da América Latina, pesquisador da Embrapa, montamos um corpo aí que realmente, sem pagar equity, sem pagar nada, os caras estão aí para nos auxiliar, e aí a gente vem crescendo. E aí foi que a gente, em 2024, deu esse salto gigantesco. Então foi uma jornada aí de emoções, de não desistir, acreditar realmente no potencial. E agora a gente está alinhando para fechar aí, a gente está para fechar o primeiro, vamos dizer, pós toda essa operação, mais um fundo que a gente está botando aí agora, a gente vai captar, já está fechando aí 500 mil de investimento, num valuation bem baixo, valuation de quase 20 milhões, e para a gente alinhar mais uma estratégia de crescimento, para final do ano que vem a gente buscar aí 2 milhões de faturamento, e está nítido que a Agrária está crescendo e tem potencial aí de gerar um ecossistema de geração de valor para o produtor gigantesco, como eu já venho falando, eu gosto muito dessa palavra, gigantesco. E se vocês repararem, olha quanto tempo foi de plantio. E a gente olha nas redes sociais, cara, da noite pro dia o cara estourou. Só que não olha toda a jornada que a gente tem que se preparar. E realmente eu destaco que então que aí a gente começou a dar um salto foi do início do ano para cá. E aqui é o Theo Passo, né? O motivo é, vocês têm que entender o processo de vocês. Cada um tem um processo. Eu tive a minha maturidade. Eu tive que entender que eu estava fazendo algo, mas eu tive que me desenvolver em certas habilidades para potencializar o que eu queria construir. Não estava congruente o que eu queria e o que eu executava. Então isso é muito importante a gente fazer esse autodiagnóstico. E aí, indo mais para fundo, eu quero trazer um conceito que isso, para mim, pelo menos no começo, não foi claro e me trouxe uma visão há pouco tempo atrás, entender a diferença do empresário versus o empreendedor. E aí, qual que seria essa diferença? Acredito que muitos de vocês devem conhecer, quiçá todos,
Mas quando a gente fala do empresário, é um cara que olha mais números, gestão, é um cara mais analítico, mais racional. Quando a gente olha o lado do empreendedor, ele é um cara mais emocional, um cara que age com coragem, gosta de correr risco, energia, é empolgado. E aí, qual que será que é o perfil de vocês? Isso é muito importante vocês fazerem esse diagnóstico, porque muitas vezes, no início da jornada que vocês estão construindo, olha, se não 90, 100%, vocês vão ter muita visão de empreendedor, vocês vão querer largar tudo, fazer, desenvolver, só que vocês têm que entender o seguinte, eu fui assim, não está errado ser assim, não existe um certo ou errado, mas vai chegar num determinado momento de vocês que, se vocês estão iniciando, vocês têm uma pegada mais empresário, ou vocês desenvolvem esse viés mais empreendedor, ou vocês precisam buscar alguém que contribua e complemente vocês com essa jornada. Da mesma forma, se vocês têm essa pegada mais empreendedora, vai chegar um momento que vocês começam a crescer. Se você não se desenvolver como empresário, pensar na longevidade, alinhar a estratégia de crescimento, você também fica num linear de crescimento. Então, isso é muito importante, vocês identificarem qual que é o perfil que vocês mais executam e trabalhar habilidades do outro lado. E aí, quando a gente fala em empreendedorismo, muito foi eu me desenvolver a minha mentalidade. Hoje, desde 2020, eu venho desenvolvendo desenvolvimento emocional, nunca deixei de falar, de me desenvolver emocional, de comunicação. Desde o início do ano não, acho que foi julho, eu estou num projeto de empresários que toda quinta-feira, um projeto de mais de R$ 40 mil de mentoria, toda quinta-feira a gente senta para trabalhar mentalidade. Basicamente, faz um MBA de tão importante que é esse tema. Porque não adianta você saber ferramentas, ser um técnico, se você não trabalhar. Tu acha que eu teria condição de vencer aquela curva? No final do ano passado, se eu não tivesse a mentalidade boa, cara, é impossível. É impossível. E aí, quando a gente fala em mindset empreendedor, o Hermes deve conhecer muito esse livro, é surreal. E aí ele fala, né, de você desenvolver um mindset físico, que é aquelas pessoas que pensam ali na questão que talentos são imutáveis, pessoas que não, que acham que você tem que nascer com habilidade, tem que ser com talento, que sucesso é sorte, elas têm medo de errar, não arriscam, e aí vocês têm que fugir dessa mentalidade, que ela não realiza o seu potencial máximo que ela tem em condição. Ao contrário que, se você desenvolver um mindset de crescimento, você começa a ver que toda crítica, você vai ver que toda crítica, importante não importa a crítica, importa quem critica. Esse é o ponto. Você tem que saber filtrar de quem você recebe o feedback. Se alguém construiu, ouve e melhora. Se alguém não construiu, meu amigo, obrigado, valeu, agradece, não sei, tem que ter humildade, mas vai para outra mesa. Esse é o jogo. Você tem que desenvolver as habilidades. Você consegue construir a pessoa que você imagina. Se arrisca, não tenha medo. É a jornada de empreender. E aí são essas pessoas que conquistam muito mais. Então, foca nisso. Foca na mentalidade, no mindset de crescimento. E aí também temos aí, principalmente no início da jornada, né, que vocês estão vivendo, eu quis trazer esse livro, que também me ajudou muito, que é esse pensamento efeitual. E quando a gente trabalha esse pensamento efeitual, basicamente é uma abordagem, chame como quiser, mas ele vai auxiliar muito na tomada de decisão e resolução de problemas. Então, empreendedores utilizam muito, até nas disciplinas de resolução de problemas que a gente tinha na universidade, a gente tinha muito esse conceito, e basicamente você não esperar ter todas as ferramentas, ter todos os meios para começar. Cara, começa, e conforme você vai possuindo as coisas, você vai melhorando o recurso, vai desenvolvendo tudo que precisa para construir o seu negócio. Então, é extremamente vocês desenvolverem também essa mentalidade, esse pensamento que rege grandes empreendedores. E quando a gente trabalha com pensamento efeitual, para você auxiliar nessa jornada, basicamente fazer um diagnóstico. Quem que você é? O que tu gosta? Quais são as características, habilidade? O que você sabe fazer? Quem você conhece? E com base nisso, vocês vão começando a ter as pecinhas para começar a encaixar no seu quebra-cabeça. E aí tudo começa a desenvolver. O universo conspira a favor, pode ter certeza. E até às 6, tá tranquilo passar? Emerson, beleza? Tá, tem mais um pouquinho aqui de... Tranquilo? Não, tá tranquilo. Mas já abre o tempo para o pessoal fazendo perguntas, né? Beleza. E aí, na minha andância, eu
estudando, né, até nesse grupo que eu tô, a gente estuda muito, né, quais são os fatores de sucesso recorrente. E aí eu trago aqui. E engana muito também que é só olhar a questão técnica, olhar o problema. Isso tudo é muito importante. Você tem que resolver um problema real. Se você não resolver um problema real, você não vai ter longevidade nesse projeto. Mas para você desenvolver algo de realmente de valor na sua jornada, você tem que olhar o que é a compreensão da vida. Qual que é o seu comportamento? Quais são os seus pontos de vulnerabilidade? Quais são os seus pontos fortes? Trabalhar isso. Você ter relacionamentos evolutivos, criar relações que vão ajudar você a crescer. Se movimenta, vai em ambientes que vão proporcionar você a ter esse crescimento. Às vezes você fica numa bolha e se eu não tivesse me movimentado, muitas portas não teriam sido abertas para mim. Então isso é um ponto importante, você ter e criar esse network, esses relacionamentos que vão fazer você evoluir. Buscar ser congruente com os seus objetivos. Se tem um objetivo, meu foco é validar aquela dor. Cara, faça o que tem que ser feito com aquele objetivo. Não perca tempo, talvez, assistindo Netflix, não fazendo alguma coisa que precisa ser feito. Botou um objetivo, faça o seu objetivo, seja congruente com aquilo. Encontrar um propósito e motivação, então isso é surreal, você não vai... Você tem que gostar do que você está fazendo, tem que motivar você a acordar e batalhar, independente se a vida vai te dar pancada, se vai vir coisa forte, ruim, positiva ou não, tem que ter um propósito maior, que isso vai manter você de pé e vai conseguir você construir toda a tua jornada. Viver e se posicionar também é um ponto importante, né, da jornada, é saber dizer não. Então você vai ter muitas oportunidades, muitas questões, e tem que saber filtrar e se posicionar diante do que você está querendo construir e pertencer e servir sistemas, né? É o ciclo da abundância, dar e receber. Não tem outra jornada. Então são fatores que a gente vê muito que vocês desenvolvendo esses pilares vão potencializar muito a jornada de cada um. E aí, já indo para o final aqui, basicamente aqui eu trouxe uma equação do crescimento, é meio que lógica, mas é legal a gente abordar. O que a gente precisa para ter o crescimento? A gente precisa ter uma visão, ter um objetivo claro, o que vocês querem desenvolver, qual que é o projeto, o que vocês querem impactar, qual que é o objetivo. Bota no papel, escreve isso. Alinhou essa visão, quais são as habilidades que vocês precisam desenvolver para criar esse projeto? Parte técnica, talvez precisa saber melhorar a questão de, sei lá, de venda, desenvolver MVP, enfim. Quais são essas habilidades? Vocês têm os incentivos necessários? A gente estava falando lá de motivação, né? Isso te motiva a criar esse MVP, esse projeto? Motivo. Quais são os recursos? Recursos financeiros, talvez não seja recurso financeiro, mas quais são os recursos que vocês precisam para criar esse MVP e colocar daqui um mês, dois, esse projeto no ar e vocês testarem e aí melhorarem conforme vai rodando o projeto? E aí, por fim, é vocês terem um plano de ação. Então, você tem a visão, desenvolver habilidades, tem os incentivos necessários, possui os recursos e tem o plano de ação, isso tudo vai congruir para que você tenha um crescimento, você tenha resultados tangíveis e aí você tem a projeção. E alinhado a essa equação de crescimento, a gente tem muita questão do 4Ms, né? Que é você ter um mentor. Isso me ajudou muito, muito, muito. No momento que eu estava mal, eu tive um mentor que apenas me ouviu. Então foi surreal de importante. Da mesma forma, eu tive um mentor lá em 2020, 2017, antes de eu criar a Agrare, lá em São Paulo, eu estava com outro projeto que eu tinha também sido selecionado para startar num projeto de inovação, e foi reconhecido com geração de valor e tudo mais. Mas lá em São Paulo, eu empolgado mais, o mentor veio para mim e falou: Alex, o que tu está fazendo da vida? Cara, esse projeto não vai te levar a lugar nenhum. Vai trabalhar para alguém com todo o teu conhecimento, habilidade, tu vai ganhar teus 20, 30 mil e deu, não adianta, isso não vai. Só que o jeito que ele me falou, talvez foi forte. Eu não trabalhava mentalidade, eu não sei como é que eu fiquei de pé. Eu lembro que eu cheguei no hotel, deitei na cama e fiquei, meu Deus do céu. Abalou completamente. Só que eu continuei, passei sábado, passei domingo, isso foi na sexta de noite. Terminei o programa. Só que aquilo lá, por mais que foi forte para mim, aquilo lá me plantou uma semente. E aí foi que eu falei que eu fiquei começando a pensar, cara, eu preciso gerar algo que me gera valor. Eu preciso encontrar algo que eu possa criar algo valor. E aí foi que eu conheci o Lorivan, e na hora que eu conheci a dor daquele produtor, na hora acendeu o alerta e falei, cara, tá aí uma oportunidade de gerar valor. Então é importante a gente saber, mas claro, saber de quem tu recebe a mentoria. Naquele caso, era uma pessoa que já tinha gerado muito mais que eu. Então, talvez ele falou meio grosso, mas, enfim. Mentalidade, mentor, trabalhar a mentalidade,
trabalhar, ter um método, podemos usar a equação do crescimento para alinhar essa jornada, e o MEI inserido. Cara, MEI inserido é surreal o que você pode construir. Se você está num lugar que não tem abundância, o que você vai ter é não ter abundância. No momento que você começa a se mover, a trabalhar, você começa a ter frequências diferentes. E aí as coisas começam a sinergiar, e para mim foi importantíssimo ter esse movimento para... Hoje, com o digital, fica fácil, não precisa se mover fisicamente. Tu pode estar num mastermind digital, tu pode se conectar com pessoas que estão com o mesmo propósito, se mover, se movimentar, mudar a sua ambiência. E aí, para finalizar aqui, o que eu trago, então, para a gente finalizar da jornada, como é que a gente consegue construir, então, um CEO, um empreendedor, um empresário de sucesso? Reconhecendo o nosso perfil, eu sou mais empresário, mais empreendedor. O que rege mais a minha vida? Trabalhar muito o mindset de crescimento e o pensamento intelectual. É importante você ter clareza do teu objetivo central de vida, o que você quer para a tua vida como profissional. Então, as duas áreas da tua vida, ser muito claro o que você quer construir nos próximos anos, quem que é o Alex que você quer construir. Eu fiz muito essa visualização e hoje eu vejo realizando muito do que eu lá atrás, 2020 para trás, eu criei o Alex, então está acontecendo. E tão importante quanto você saber o que você quer, é saber o que você não quer. Porque muitas coisas vão bater na tua porta e às vezes não estão alinhados com seus princípios, valores, e aí você tem que saber dizer não. Então isso é muito importante também. Eu também foco muito na questão de ser altamente produtivo. Você tem que ser produtivo. Cara, e aí é trabalhar no topo da pirâmide. Se a gente focar na base da pirâmide, são aquelas atividades que não geram valor financeiro, que não te motiva, aí você vai subindo, tem atividade ali que gera mais ou menos valor, mas é meia boca, depois tu sobe já mais ali para o topo, tu tem atividade de alto valor financeiro, mas que te gera muito, e aí o topo da pirâmide é aquela atividade que tu trabalha pela essência, pelo propósito. Esse é o jogo que vocês têm que jogar, desenvolver e cada vez mais trabalhar o topo da pirâmide. Claro, isso aqui a gente ficaria horas se fosse adentrar dentro desse tópico, mas sendo breve para vocês, talvez depois o Emerson pode ajudar vocês aí nesse pensamento, mas esse é o foco que vocês têm que terem. Sempre trabalhar lá nos fatores do sucesso recorrente, nos 6 fatores que eu passei antes, ser resiliente, ser ambicioso e saber assumir os riscos. Acho que resiliência, adaptabilidade, que eu não coloquei ali, é um ponto, você tem que saber se adaptar. Infelizmente, se você não tem adaptabilidade, não é resiliente, se você não é ambicioso por aquilo ali, lembra, ambição é diferente de ganância. Você tem que querer resolver aquele problema. E aí você tem que saber ajustar o que precisa ajustar, que tu não vai acertar de primeira. E aí saber, bater no peito. Isso aqui é minha responsabilidade, não deu certo, é porque eu errei, porque eu não fiz isso. Deu certo por causa disso. Então assume os riscos que você está enfrentando. Não é, a culpa não vai ser do João, da Maria, não. A culpa é do Alex. Certo ou errado é do Alex. Você tem que ser obcecado por resolver problemas, gerar valor às pessoas. Então, esse é um ponto importante. Você é responsável por tudo que acontece, como eu falei, positivo ou não. E algo que nem todo mundo fala, mas que eu não vejo, de novo, topo da pirâmide. É a gente alinhar corpo, mente e espírito. Cara, se tu não tem alinhado essas 3 áreas da tua vida, se desenvolver isso, você pode até ter sucesso no que tange dinheiro, mas sucesso no que tange propósito, valores, isso é o que vai mudar o jogo. E, de novo, é uma visão minha, talvez você não acredite, ou tenha outra percepção, e tudo bem, não está errado. Mas na nossa condição de entender o que é um CEO de sucesso, isso é um dos pilares da base que a gente trabalha. E o mais importante, não desista. Se você está trabalhando certo, se você está alinhando, está melhorando, está se movendo, está se movimentando, cara, uma hora a porta vai abrir, uma hora a oportunidade vai te dar a cara, e aí você vai estar pronto para movimentar o que realmente precisa. Então, esse é os pilares. E aí, para finalizar aqui, eu acredito que vocês, alguns já devem ter conhecido, já devem ter ouvido falar, mas eu vou terminar aqui com uma história da pedra e o pedreiro, né? Tava lá o pedreiro lá tentando bater tinha uma pedra grande e ele batia, bateu uma, bateu duas, bateu os 13 e aquela pedra não quebrava. Bateu 50 vezes e nada acontecia. Isso ela continuava intacta, imóvel,
ele estava já quase desistindo. Foi que, na centésima martelada, pá, a pedra finalmente se partiu. E muitos podem até pensar que o que fez a pedra se quebrar foi essa última martelada. Só que não. O que realmente fez com que a pedra se partisse foi todas as outras marteladas que ele deu, uma após uma após uma. Isso contribuiu para que enfraquecesse a pedra e ela realmente se partisse. E se a gente pensar, trazer para o empreendedorismo, cara, a vida é exatamente isso. Você vai bater, vai errar, vai se frustrar, vai bater uma, duas, um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 3 anos, mas se você não desistir, pode ter certeza, lá na frente você vai construir algo grande, algo de valor, e vai conectar com a pessoa que vai te ajudar a ir para o próximo nível. E muitos vão pensar que você teve sorte, que você do nada cresceu, explodiu. Só que poucos vão ver que a jornada, lembre, 5, 6 anos que eu passei atrás, poucos vão ver aquela trajetória. E tá tudo bem, mas você sabe que você lutou diariamente. Foi aquilo, você se reinventando, trabalhando as habilidades, melhorando tudo que precisava melhorar, foi isso que fez você mudar o jogo da sua vida, mudar o jogo da tua família e ser uma pessoa próspera em todas as áreas que você precisa. Então, o sucesso não pode ser que não venha na primeira, mas pode ter certeza que vai vir para cada um de vocês. Então, essa é a mensagem que eu quero trazer para vocês. E aí, para o final, tenha a tua pequena vitória particular diária. Criou um MVP? Cara, hoje, qual que é o objetivo? Vamos validar isso. Certo ou errado, você teve um aprendizado. Um não é um aprendizado. Um não, até mesmo no início da jornada, é muito melhor do que um sim. Porque o sim mascara muitas vezes. O não vai te dizer o que tu precisa melhorar. Qual que é o ponto que tu tem que trabalhar. E é isso que vocês precisam focar. Pessoal, faz sentido para vocês? Não faz? Então, estou aberto aqui. Tem meu Instagram, alex.mbecker, se quiserem me seguir. Agrário Oficial é da minha startup. E lembre-se, saber e não fazer é ainda não saber. Muito obrigado e vamos trocar agora ideias. Obrigado, pessoal. Valeu, Alex. Obrigado. Agora a gente abre para perguntas. Quer escrever, quer falar aí? Tem uma pergunta aqui já, Alex. Começou a ouvir daqui. Bora lá. Boa tarde, me chamo Francisco. A minha dúvida é o seguinte: a Agrai é apenas uma ferramenta de gestão ou ela é uma gestão com planilhas, que eu estava olhando aqui no site, ou ela tem o sensoriamento dessa parte agrícola que você recebe? Perfeito. Como é que é teu nome? Francisco. Francisco, ótima pergunta. Obrigado. Cara, a Agrário hoje, nós trabalhamos como sendo um ecossistema, mas a gente trabalha a plataforma de gestão. A gente não desenvolve hardware, a gente não trabalha, e nós temos hoje toda uma plataforma, não é planilha, desde aplicativos, plataforma digital, que trabalham desde melhorar e profissionalizar a gestão rural no que tange parte de custos da parte agrícola, uma parte fiscal, administrativa, todo esse ecossistema. Nós estamos aí no nosso planejamento estratégico para o próximo ano, no terceiro quarto, agora não me lembro de cabeça, mas nós estamos alinhados a começar a conectar com parceiros estratégicos. Então, a ter uma empresa que talvez, vamos pensar, a John Deere, tem todo o maquinário lá, então a gente vai começar a integrar. Então, essa parte de sensoriamento, logo mais a gente já vai começar a interligar parceiros para gerar valor para a nossa carteira. Então, estou respondendo, não é o nosso foco desenvolver isso, mas sim, em breve, estar conectando pessoas ou empresas que desenvolvem isso de uma forma mais inteligente e tem mais expertise do que nós. Outra dúvida. Então, qual seria a principal dor que você, nessas andanças que você teve antes de funcionar a Agrário, a principal dor que a gente poderia solucionar com o software, com o hardware, que se conectaria com o seu software? Perfeito. Cara, essa pergunta ela é bem ampla, né? Existe aí um arsenal de oportunidades. Até se você pegar, até eu tô com da McKinsey, o Global Farmers Insight 2024. Até depois dá para compartilhar com vocês.
cara, aqui tem todo um relatório do agro, com tendências, desafios, e aí você pode abrir. Mas a gente vê muito que, principalmente o pequeno, o médio produtor, ele é muito desassistido. Todo mundo foca em atender médios para grandes produtores. E aí, quando a gente começa a olhar essa questão de sensoriamento, ligar essa parte climática, para o pequeno produtor, às vezes é um pouco desafiador ele implantar, ou é difícil a implantação, ou é custoso. Então, de falar uma dor específica, é complicado te passar, mas posso compartilhar o insight ali, o relatório, acho que vai te dar uma visão, e é ouvir o produtor. Então, existe N problemas aí que vocês vão poder estar desenvolvendo soluções, e aí até mesmo vocês conversando com vários produtores, várias pessoas que vocês almejam, vocês com conhecimento técnico de desenvolver sensores, vocês têm uma capilaridade maior de entender o potencial de criar soluções do que alguém que desenvolve software. Então, também isso é um diferencial que vocês têm, que você sabe como é o que precisa ligar. Então, não vou te falar uma dor específica, mas fica aberto aí. Só para contribuir, sem interromper a pergunta dele, acho que é boa, talvez o que possa ajudar é que tu também tem contato com várias culturas e acabou descobrindo que o plantador de café do Espírito Santo tem algumas necessidades que o software até se adapta, mas na verdade ele precisa de uma gestão diferente, são dores diferentes do produtor de arroz aqui para a Alegrete. Perfeito. Como é que funcionou, tá? Então, eu comecei dentro de uma operação com grãos. Então, a gente trabalhou focado em atender produtores de grãos. Nessa andança ali, a gente começou a alinhar em 2021, se não me falha a memória, colocar uma pecuária de corte dentro. Mas aí, por não perder foco, eu vi, cara, não estou bom em grãos ainda. Eu recuei a estratégia de pecuária e foquei só em grãos. E aí, no início desse ano, como a gente está basicamente quase todos os estados, a gente é multicultura, tem culturas todas de grãos, a gente lá para cima, Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo, São Paulo, são regiões fortes em café. E aí eu falei não para o primeiro produtor de café, e o cara falou, não, cara, me atende, eu quero agrário. Eu falei, tá, tu quer comprar, então eu te vendo. Se tu quer pagar, eu não vou te negar. E aí a gente foi entender que realmente a gente tirava valor. Obviamente, na sequência, a gente adaptou algumas coisas, implantou outras para melhorar a gestão para o café, mas hoje a gente conseguiu. Mas a gente sempre evolui conforme o mercado vai nos dando esse feedback. Então, apareceu oportunidade de mercado, e aí começou a vir muitos produtores. Então, a gente falou, cara, o café está muito desassistido em parte de gestão. Então, a gente desenvolveu, trabalhou, e hoje a gente está tendo café, está tendo cana, e agora, esse ano, a gente vai voltar a atender também integração lavoura e pecuária, provavelmente agora no primeiro quarto. E nesse do café, por exemplo, não chega, como tu não pergunta também para ele, tu não tem as retornos sobre que tipo de hardware, que tipo de sensores poderiam pegar, não, né? Está focado na gestão da produção e da gestão financeira, enfim. Eu tenho um processo que eu trabalho muito na escuta ativa com o nosso cliente, de conversar, chamar ele, sentar, bater um papo, mas todo nosso plano é entendimento, é nível de, obviamente, se a gente vê oportunidade, mas como nosso foco, nós não está no planejamento estratégico da agrária, desenvolver hardware, a gente nunca dentro desse meio, nunca perde. É questão de melhoria de inteligência na parte de gestão. Então, por isso que eu falei, talvez uma dor específica não é o foco. Mas ele não veio demanda deles do tipo, eu já tenho sensores, eu já tenho máquinas e quero integrar. A demanda por integração ainda não aconteceu. O que, obviamente, é questão com maquinários. Isso sim, a gente já vem sendo solicitado maquinário, que é um dos principais ativos que o produtor tem. E aí, isso sim, isso está na nossa integração, mas daí, uma Stara tem uma API de integração, uma John Deere tem uma API pronta. Então, a gente vai interligar e botar a agrária dentro dos maquinários para vir os dados automáticos. Agora, a outra gestão, a gente tem um pluviômetro que pode cadastrar ali no sistema quando chover e tudo mais. Esse é um passo que em breve a gente vai integrar dados de estações meteorológicas, para vir a parte do clima para dentro da plataforma. Agora, outro tipo, mais técnico, não nos pediram e não é também muito, não está muito no foco da agrária. Pode ser que possa abrir um mercado, mas não teria uma posição agora.
Eu entendi a pergunta do Francisco. A ideia não era perguntar se tu vai integrar, é tentar coletar informações para eles, que eles Não, exatamente. Perfeito. É importante Perfeito. também. E a gente poder, foi outra coisa que a gente falou para eles, que quando tu está no início é importante ter parceiros, por exemplo, como a Agrari, que hoje já tem uma base de cliente, poderia captar essa informação do cliente que tu já tem, por exemplo. Perfeito. O que talvez eu recomendo eu acho que usar o ecossistema da Alegrete para vocês terem essa primeira conversa e analisar, acho que é um ponto, cara, bater no sindicato, bater num produtor, entender, talvez localmente. Feito isso, tu vai, ou até mesmo achar um produtor e conversar com ele. Então, acho que é o principal caminho mais fácil para vocês entenderem uma dor mais realista. E aí vocês vão ver se isso é uma dor nacional, uma dor regional, aí tem todo um processo, né? Obrigado. Tem, Alex, uma dúvida minha agora, como eu não estava tão perto de ti no dia a dia desse momento, o Alex entender que precisa ser um vendedor, né? E eu acredito que esse é um exemplo bem importante que serve para todos, independente de quem está aqui neste curso e todos os outros, que é a ideia de tu ter ido para a porteira, como tu diz, assim, e fazer a venda. Eu queria que tu contasse um pouco dessa experiência e como que tu está trazendo isso para o processo da empresa, como é que tu está trazendo isso para... é óbvio que tu não vai continuar fazendo isso todo dia, mas como que tu fez isso? De ter ido para o chão, como a gente diz, ir para o campo falado, e como que tu trouxe isso como um processo que tu vai reproduzir dentro da empresa para os funcionários que vierem agora? Ótima pergunta, Emerson. Quando eu comecei, obviamente, eu estava dentro da porteira, então fui muito nas fazendas, conversei, fui indicação, relacionamento em feira, eventos. Então, nesse ecossistema aí, a gente criou uma pequena carteira e aí, início do ano, a gente começou a investir. Não tinha processo, não tinha mais, mas eu estudei e fiz investimento para buscar o crescimento. O nosso foco a gente quer trabalhar com escala, então a gente está umas métricas bem ambiciosas, e aí, para mim, bater de porteira em porteira, isso é inviável. Então, o que a gente fez? Desde o início do ano, a gente investiu em um dos canais mais difíceis para ter retorno, que foi o Meta Ads, Facebook e Instagram. E desde que a gente começou a investir, a gente teve retorno muito positivo em cima das vendas. Então, em 9 meses, a gente cresceu 6 vezes que a gente não tinha crescido em 4 anos de jornada. E faz uns 3 meses, então passei quase 6 meses executando a mesma coisa, executando o mesmo script, mas bem processo manual. Em um canal de vendas. Feito isso, faz uns 3 meses, aí eu comecei a estruturar o comercial da Agrari. Hoje eu não estou na parte da venda, hoje já tenho um líder que trabalha essa questão do comercial, já tenho 2 caras que trabalham estratégias para performar nosso digital, e eu estou mais ou no fechamento ou nas outras áreas da Agrari. E aí, nisso aí, a gente fez o quê? A gente realmente desenhou todo o nosso processo. Então, trouxe um cara com visão de mercado, visão de processo comercial. A gente hoje botou toda uma automação. Por exemplo, não sei se você sabe o que é um lead. Todo mundo tranquilo? Explica melhor aí, mas assim, dá um exemplo prático. Aí vocês identificaram que tem um perfil, um produtor que busca gestão para lavoura, é isso? Exatamente. Então a gente buscou, hoje tem um lead um cliente, um potencial cliente, um produtor que tem interesse em conhecer a Agrari e comprar ela. Então a gente definiu, e aí tem a questão da persona, né? O que é a persona? Realmente, quem que é o cliente? Um produtor. Então, a gente tem bem claro uma persona para produtores de grãos, uma persona para produtores de café. Quais são as regiões de café que mais a gente tem retorno? Quais são as regiões que mais a gente vai poder investir no digital com produtores de grãos? Então, hoje a gente tem tudo documentado isso. Hoje o produtor vai no nosso site, se cadastra. A primeira qualificação, ou seja, identificar se esse
se essa pessoa ela é um potencial cliente para a Agrari, ela já é feita com inteligência, com chatbot, então passa por isso. Se ele não executa, não preenche, não passa pelo processo, aí entra uma pessoa para qualificar. Se ele entrar, ele já começa a utilizar, e aí entra uma pessoa para focar no entender, ter um processo ali de identificação da qualificação, de novo, e aí depois tem um processo de fechamento. Então, hoje, nós temos uma estrutura totalmente diferente do que a gente tinha no início do ano. Então, para nós trabalhar o nosso crescimento, a gente definiu, documentou, entendeu quem quer ser essa pessoa, esse produtor, qual é a faixa de idade que geralmente são esse nosso cliente, onde é que ele está, quem que é esse produtor. E aí, a gente começou agora a alinhar outros canais para a gente investir. Então, a gente vai começar a investir no Google, a gente vai investir em canais, a gente tem um canal hoje de parceiro estratégico, ou seja, pessoas que estão a campo, vamos lá, um contador, um consultor, um vendedor. Então, a gente tem um modelo para potencializar e ele ganhar comissão e a gente ganhar escala em cima dessas pessoas que estão a campo. E aí tu vai criando. O importante começa com uma estratégia. Nem que seja tu tá indo em porteira. Depois vamos estar nesse canal. Vai aprofundando, tu vai criando outros canais para você melhorar. Então, hoje, a Agrari já tomou corpo por causa disso. Que a gente investe hoje quase 10 mil reais por mês no Facebook. Então, mas a gente começou com 2, 5, a média do ano está batendo 8, 10 mil por mês em toda a digital que a gente está investindo em um canal só. Não sei se eu te respondi, Emerson. Isso, não, respondeu assim. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu quero só finalizar. O Francisco vai fazer mais. Caso a gente queira entrar em contato com o senhor, você, a gente entra em contato pelo Instagram alex.mbecker ou tem o celular ou o e-mail que a gente pode falar? Posso compartilhar o teu WhatsApp com o pessoal? Então, agora o Alex se atirou de mentor da turma. Claro, com certeza. Pode me chamar. Me siga no Insta, pede meu celular no WhatsApp ali pro Emerson. Só eu estou entrando agora em recesso, agora dia 20. Depois de anos, vou poder tirar minhas suadas férias até início de janeiro. Mas, cara, a gente pode marcar, sabe? A gente está, como eu falei, puder a gente contribuir para vocês, dar qualquer sugestão, até mesmo, muitas vezes talvez não vai ser, mas a gente pode talvez conhecer alguém que possa conectar para vocês terem uma visão melhor. Enfim, estamos aí para ajudar vocês. Isso com certeza, pode sim. Muito obrigado. Valeu, então, muito obrigado, Alex. Agora estou oficialmente mentor desta turma e também eu vou ampliar a atuação, vou te incluir num grupo ali que a gente está tomando forma mais efetivamente esse ano de 2024 no programa Startup Pampa, né, que tu também participou do desafio lá de modelos de negócio. A gente está organizando um time para que também tenha mentores e que tu também possa ter um grupo para trocar ideia, conhecer as pessoas de vários ramos, vários segmentos. A gente tem gente do Brasil inteiro, advogado, contador, empresário, mas enfim, todo mundo que está com um perfil empreendedor e empresário para ajudar e que queira colaborar gratuitamente com quem está empreendendo aqui a partir do Pampatec, tá bem, Alex? Claro, com certeza, é uma honra fazer parte desse grupo. Eu faço parte já de outros ecossistemas que eu acabo mentorando, então tenho muita experiência tanto em tecnologia, desenvolvimento, MVP, agora muito mais em questão de estratégia de crescimento, processo de venda. Então, o que eu puder estar contribuindo, pessoal, sinta-se à vontade. E é aquela coisa, não deixem, comecem, vão, arrisquem. Se realmente você sentir que tem uma veia do empreendedorismo pulsando aí, cara, vai pro jogo que é um caminho sem volta, é sensacional. E lembra, né, que tem várias formas de empreender. Seja tu empreendendo um projeto teu, seja tu empreendendo um projeto de alguém, junto com alguém. Então, isso aí é sensacional. E eu quero, ano que vem, tentar ir para o Alegrete. Preciso aí, tem vários amigos, várias conexões que quero. E aí, quando a gente pode marcar também algo presencial. Vamos ter que conectar com isso. Vai ter um momento daqui, vai ter digamos assim, uma feira de formatura, né? Vai ter uma job fair. Eles vão mostrar os trabalhos práticos que eles vão fazer durante o curso. Pode ser então, eu vou ir compartilhando algumas datas, de repente a gente sincroniza visita com trabalho.
um churrasco Boa. e carne Olha do aí, ó. Alegrete. Aí sim, hein? Cordeirinho e uma linguiça do Alegrete, né? Bom demais. Valeu, obrigado, sucesso, Alex. Pessoal, gratidão. Tamo Valeu. junto, precisando. Só mencionar, Emerson. Tamo junto. Obrigado por tudo que tu contribuiu com a minha jornada, com a jornada agrária. Tu é um dos caras aí que tem muito a culpar nessa jornada aí. Valeu, meu amigo. Forte abraço, pessoal. Valeu, obrigado. Até mais. Então, valeu.